Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Hoje vamos conversar sobre a região Sul. Vamos conhecer um pouco da história de ocupação dessa região e de suas características. Estamos visualizando aí o mapa do Brasil, mas dando destaque aí à região Sul, formada por 3 estados apenas: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estado de Paraná tem como capital Curitiba. Santa Catarina, a capital é Florianópolis, e Rio Grande do Sul temos como capital Porto Alegre, né? A região sul ela ocupa a menor área do território brasileiro, cerca de 6,75, né, do total do território brasileiro, e é dividida em apenas 3 estados, como nós vimos. A região sul é a única região brasileira que é localizada na zona temperada, e aí nós vamos ter como limites: no norte, faz limite com os estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, ao leste com o Oceano Atlântico e ao oeste com a Argentina e o Paraguai, e ao sul faz fronteira com o Uruguai. Aí nessa planilha, nessa tabela, nós temos as siglas, o estado, a capital e a bandeira de cada estado, certo? Nós vemos aí, estado Paraná, capital Curitiba, a sigla PR, só a nível de conhecimento. Bom, vamos falar um pouquinho da história da formação da região sul. Os primeiros habitantes, gente, foram os indígenas, certo? Depois dos indígenas, vieram os padres jesuítas para catequizá-los. Vocês lembram que na época da colonização, um pouco depois, vieram os padres catequizar os índios, ensinar religião, aos índios. Esses religiosos, gente, eles fundaram aldeias, e denominavam seu trabalho como missões ou reduções, certo? Esses índios que eram catequizados, que viviam nessas missões, nessas aldeias, criadas por esses religiosos, eles criavam gado, ou seja, eles se dedicavam à pecuária e à agricultura também, e aprendiam outros ofícios. E nessa região é engraçado que os índios foram os primeiros habitantes, mas hoje há uma pequena parcela só de índios, pouquíssimos índios nessa região, certo? Depois disso, enquanto eles viviam lá nessas aldeias denominadas missões, os bandeirantes paulistas atacaram, e começaram a aprisionar indígenas. E com isso os padres jesuítas e os índios abandonaram o lugar e o gado ficou muito solto pelos campos. E aí aos poucos os paulistas, os bandeirantes paulistas foram se fixando no litoral de Santa Catarina e aí fundaram as primeiras vilas. Os paulistas também se interessaram em criar gado, então eles criavam gados, vendiam, certo? Reuniram os gados espalhados. E por onde essas tropas de bandeirantes, de paulista passavam, eles iam surgindo novos povoados, certo? Para defender essas terras, essas estâncias que tinham sido criadas, o governo português mandou construir fortes militares na região. Não sei se vocês lembram o que são fortes, Fortes é uma construção, eram as construções antigas, Nós podemos ver em filmes ainda. Eram construções antigas, tinha uma parte mais alta, que era para as pessoas verem os inimigos de longe, se protegerem, geralmente tinham túneis, tinha uma parte que era para se proteger. E aí, gente, essa briga, essa confusão entre portugueses, entre espanhóis, entre os bandeirantes, foram resolvidos com tratados,
assinando acordos que determinavam limites das terras localizadas na região sul. A população da região sul também aumentou muito com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, certo? Por volta de 1850 e 1930. E aí, os primeiros foram os açorianos, depois vieram alemães, italianos, poloneses, né? Foram atraídos aí pela doação de terra e por causa da semelhança do clima da região, né? Que o clima é semelhante ao da Europa. É a região do Brasil que mais tem essa semelhança, né, com a Europa. A história da região sul é marcada por uma grande migração europeia, pela Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, e pela Revolução Federalista, sendo seu principal evento. Esses imigrantes, pessoal, esses imigrantes europeus, eles fundaram várias colônias e depois se tornaram cidades importantes, né? O norte do Paraná foi povoado com a criação de colônias agrícolas, financiada por uma companhia inglesa. Pessoas de outros estados do Brasil também foram para lá trabalhar. No oeste catarinense, desenvolveram-se a pecuária e a exploração da erva mate e da madeira, certo? Só voltar aqui para dar uma finalizada na formação da região sul. A região sul hoje, né, ela é conhecida pelos brasileiros por ter digamos, uma maneira de vida diferente, né, porque eles foram muito influenciados pelos europeus. Então, eles têm aí um ritmo diferente, um clima diferente, certo? É como se fosse a Europa do Brasil, né, gente? Então, todo mundo tem a vontade de viajar, de conhecer, né, essa região. Demografia, né? A região sul, como nós já vimos, é a menor região do Brasil. Sua área é de 576.409,6 km². Maior que o estado da França, viu? Porém, menor que o estado da Amazonas. O Amazonas nós estudamos, né, na região norte, nos meses anteriores aí. Tem aproximadamente aí 43,5 habitantes por km². E o crescimento é de 1% ao ano. Alguns outros imigrantes também vieram para essa região, né? Que nós vamos ter destaque aí para os alemães e italianos. Os alemães se instalaram no norte e nordeste do estado de Santa Catarina, em Curitiba, no norte e no oeste do Paraná. E também em alguns lugares específicos do Rio Grande do Sul. Já os italianos se instalaram na Serra Gaúcha e no sul de Santa Catarina, introduzindo lavouras de uvas e a consequente produção de vinho, né? E também é comum a presença de outras, né, etnias. Pessoal, os brancos são maioria no sul, aproximadamente 79,6% da população. Um dos fatores que colaboraram, né, para a concentração da imigração europeia foi a necessidade de mão de obra nas lavouras, principalmente nos cafezais. Com o fim da escravidão no Brasil, o país foi buscar no exterior mão de obra barata. Ou seja, quando teve o fim da escravidão no Brasil, lá se plantava muito café. E na época, o café, né, era a principal fonte econômica do Brasil, então tinha que investir nisso. E para que, como os negros não podiam mais trabalhar no café, foi aí chamado, né, foram convidados aí os imigrantes. Bom, a etnia aí da região sul. Branca 79,6%, parda 16%, negra 3,6%, indígenas e amarela 0,7%. Veja aí que indígena, gente, quase, né, não temos mais indígenas na região sul. E aí nós vamos ter, né, com essa formação histórica, com todos esses elementos, nós vamos ter os grupos que se destacaram, certo? Vemos aí, ó. A história do povo em sua formação inicial conta do elemento étnico branco. Esse elemento, né, veio aí com Dom Pedro II, que ele concedeu as terras aos imigrantes europeus.
os negros, indígenas e mestiços ali são encontrados em porções menores. É a região que menos tem indígenas no Brasil, né? Por conta disso, a arquitetura tem muitas formas europeias e muitas construções são feitas em madeiras, parecida com a dos Alpes. A região sul apresenta grande influência cultural dos imigrantes europeus, principalmente, né, dos alemães e italianos. E aí essa miscigenação, essa mistura de imigrantes fez surgir diferentes povos. Vamos lá. Temos aí como povos os colonos, que são proprietários de um pequeno lote de terra, produzem geralmente erva mate e uva. Temos os madeireiros, que vivem na extração da madeira, né? Que é uma atividade bem importante aí para a economia da região. Temos os agricultores, que foram influenciados aí, né, pelos europeus, com sotaque de sua terra e de seus antepassados. Trouxeram para o Brasil várias espécies de vegetais. Eles vivem principalmente, gente, do cultivo da cevada e da uva. E também, né, podemos destacar aí os pescadores, que vivem no litoral, dependendo aí da pesca, né? E ainda temos os nativos, os índios, que são resultantes, né, das missões, os que restaram aí das missões indígenas. Bom, pessoal, vamos resolver as atividades da página 109 a 111. Na próxima aula, corrigiremos essas atividades e vamos estudar mais sobre os aspectos aí da região sul, como relevo, como hidrografia, outros aspectos que não foram vistos hoje, tá bom? Resolvam com bastante atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!